é dia de coluna Seus Direitos, então a gente vai falar de mais uma dica de ouro para você que busca renegociar alguma dívida, que busca trabalhar alguma questão relacionada a financiamento, a empréstimo, porque esse é o tema da coluna de hoje, mas eu já explico depois da vinheta. Muito bem. Coluna Seguimos, Seus Direitos. Hoje a coluna Seus Direitos. Tá aí, coluna Seus Direitos. E hoje a gente está recebendo mais uma vez aqui, tendo o prazer de receber aqui o doutor Antônio Galvão. Seja muito bem-vindo, doutor. Dinei. Sempre é um prazer recebê-lo. A gente falou no mês passado que o senhor esteve aqui conosco, Isso, né? A gente mês falou passado. sobre endividamento e hoje a gente vai falar sobre uma dívida em particular, gente, que está tendo uma possibilidade de renegociação, que é do FIES, o financiamento estudantil. Então, doutor, começo perguntando para o senhor, só para ficar bem claro, né? O que é esse FIES, que é um programa antigo do governo. Isso, exatamente. Mas Ednei. que, como tem gente que tem dificuldade para quitar, né? Muita gente tem dificuldade. O que acontece é o seguinte, o FIES, ele é, como o nome já diz, né, financiamento estudantil, e ele propicia para aqueles cidadãos que não têm condição, às vezes, de pagar uma faculdade particular, receber um subsídio, um incentivo do governo, estudar e, a partir do momento que se forma, vai começar a pagar as parcelas. Então, muita gente, às vezes, confunde, né? Ah, fiz o FIES, nunca vou precisar pagar. E não é bem assim. Então o FIES ele só adia a tua dívida, né? Você estuda de graça num primeiro momento e depois de formado você vai pagar essas parcelas. E aí que mora o perigo, porque vamos ser sinceros, as parcelas de qualquer faculdade hoje a gente sabe que são altas. Qualquer empréstimo, financiamento, mais ainda, quando a gente está falando de incidência de juros, encargos e assim por diante. Então, a pessoa, né, o cidadão que toma o FIES para realizar o sonho de se formar numa graduação, numa faculdade, num curso superior, acaba tendo um pesadelo quando percebe que está formado, via de regra, o profissional novo no mercado não tem um salário assim tão alto, né, tirando raríssimas exceções ali de cursos como medicina, por exemplo, ou algo nesse sentido, mas via de regra, o cidadão que se forma não tem um salário muito alto e recebe uma parcela alta para pagar. Qual que é o resultado disso? Inadimplência. Então o cidadão ele vai pensar em diversas outras coisas antes de estar pagando o FIES e aí vira bola de neve. A gente está falando de um contrato que tem subsídio do governo, então ele é muito amarrado. Para você discutir isso na justiça são só detalhezinhos diferentes de, às vezes, um financiamento como veículo, empréstimo pessoal e assim por diante. Então, quando surgem oportunidades como a que a gente vai debater hoje, né, de renegociação, de abatimento de dívida do FIES, é muito importante que o cidadão ele esteja alerta a isso para poder se beneficiar, porque não é todo dia que acontece. Não é todo dia que acontece. Sabe, doutor, eu sei muito bem o que é o FIES, porque eu entrei na faculdade em 2000, na Uniuv, né, na época era fácil, na da Vitória, e já existia o FIES, né? Acho que foi criado no governo do Fernando Henrique, se eu não me engano, antigo, né? É bem antigo. E naquela época a gente não fazia o FIES sem ter um avalista. Até hoje. Até hoje, né? Hoje, que seria a pessoa que teoricamente assumiria a dívida se você não pagasse, né? E aí dá muito problema, hein? E aí dá muito problema. Só que eu me recordo também que eu fui uma exceção à regra, porque a regra era as pessoas fazerem 100%, né? E eu já tive mais pé no chão, eu fiz 30%, que me recordo. Só uma parte. Mas também, claro, é uma dívida bem pesada, que você carrega já no segundo mês depois de estar formado, né? Exatamente. E como o senhor falou, muito bem falou, nem sempre você está empregado de uma maneira que você consiga assumir uma dívida desse calibre. Exatamente. Que tem o juro, claro, o juro é baixo, mas é uma dívida, ou uma seja, dívida. A tua mensalidade lá da faculdade continua por algum tempo. Sim, né? Exatamente. E se você não encontra aquilo que você estava procurando, que é um emprego com um bom salário no mercado, você não vai conseguir pagar. Não vai conseguir pagar. E aí virou bola de neve. Então, hoje em dia, só para puxar o gancho dessa situação do avalista, é muito complexo. Isso causa as maiores discussões em família que você possa imaginar, tá, Ednei? Porque geralmente quem vai ser? Às vezes parente próximo, pai, mãe, marido, esposa ou até tios, né? E aí chega nesse momento, o cidadão tem que pagar, não consegue. E aí, aquele cidadão que acabou de se formar, dificilmente ele tem alguma coisa no nome, né? Ele tá começando a vida agora, então assim, tô com o nome sujo, não vai impactar quase nada, né? Agora, para aquele avalista que ele já teve que comprovar a renda, porque é justamente para isso, né? A função do avalista qual é? Garantir que caso aquele cidadão que assinou o FIES, então o estudante nesse caso, não consiga pagar, o avalista vai responder. E para você ser avalista, tem que comprovar a renda, patrimônio, e tanto que é difícil às vezes, né? Pô, não consigo enquadrar, tem que pedir favor para outro parente, amigo, alguma coisa assim. Então, aquele avalista vai ser demandado na justiça muitas vezes, vai ficar com o nome sujo, chega a ter bloqueio de bens, então causa um transtorno absurdo. Mas o senhor já viu o caso de
avalistas que foram para a justiça, que tiveram o nome bloqueado? Bem comum, bem comum. Sério? Eles, infelizmente, não são bobos nem nada, né? Então, tanto a Caixa Econômica Federal como o Fundo Nacional do Desenvolvimento Econômico, o FNDE, que é quem intermedia esse subsídio do FIES, eles já sabem que, via de regra, quem tem dinheiro é o avalista, então eles já, no caso de levar isso para frente, né, para a justiça, já entram com processo contra os dois. E aí você não tem ali muito benefício de ordem, você vai... Atira primeiro, discute depois, pergunta Quem depois. perdoa é Deus, né? Não tem, na terra não tem perdão não, ainda mais quando o assunto é dívida, né? É verdade. E aí, doutor, vem algumas oportunidades que o próprio governo dá, que é o principal assunto do nosso quadro de hoje. Quer dizer, existe agora uma chance de abater juros para poder, então, limpar o nome de dívidas passadas do FIES, né? Isso, exatamente. E não é só juros, saldo devedor principal. A dívida total, você tem uma possibilidade de conseguir até 99% de desconto. Olha a oportunidade. A gente está falando, tô com 100 mil de dívidas, você pagaria R$1.000. 99% de desconto. Lógico, tem algumas condições que você tem que cumprir. Que condições seriam essas? Primeiro, essa campanha ela só vale para quem assinou o FIES até dezembro de 2017. Tá? Em 2018 teve uma alteração na lei do FIES, que ficou conhecido como o novo FIES. Então, esses contratos não estão contemplados nessa negociação do momento. Mas aqueles anteriores a dezembro de 2017 estão contemplados. Então, se você assinou até dezembro de 2017, saiba que você já tem desconto, desde que esteja em atraso, obviamente. Infelizmente, isso é um problema que a gente não consegue nem tirar argumentos para justificar, que é o quê? O bom pagador no Brasil não tem incentivo, né, Ednei? Então tem gente que está lá duras penas pedindo dinheiro emprestado, dando sangue para deixar em dia o FIES, chega uma campanha e não contempla essa parcela da população, né? Se eu estou em dia com o meu FIES, graças a Deus eu já paguei o meu, né? Já estou formado há algum tempo também. Mas se eu estou em dia, eu não me beneficio desse refis, digamos assim, né? Eles estão chamando de desenrola FIES. Desenrola FIES. Exatamente. Que teve também o desenrola de outras dívidas e assim por diante. Até a gente pode mencionar depois que tem oportunidades também para essas dívidas. Mas retomando, para você ter a possibilidade, então, fechou o contrato com o FIES até dezembro de 2017 e você tem que ter o FIES em atraso, e o ideal para você conseguir bons descontos é que até dezembro de 2021 você tenha pelo menos um ano de atraso, certo? Se você tiver até dezembro de 2021 pelo menos um ano de atraso, logo de cara 77% de desconto no saldo total. Olha, que é uma oportunidade que quem deixar passar não vai ter outra, Não vai ter outra. Não vai ter outra. E para chegar nos 99, Ednei, é bem simples. Você tem que ter ou recebido auxílio emergencial ou ser inscrito no CAD único, aquele cadastro único que é para serviços, né, de auxílio a pessoas de renda baixa. E a partir disso já sobe para 99% de desconto. Então vale a pena aproveitar, lembrando que você só pode fazer essa renegociação até dezembro deste ano. Então é bom não deixar isso correr, porque a gente sabe que final de ano é sempre aquela loucura, a gente está em ano de eleição, então a burocracia ela acaba sendo um pouco maior em todos os órgãos. E para renegociar, muito simples, se dirige até a Caixa Econômica Federal da sua cidade e você vai solicitar a adesão ao Desenrola FIES. Eles já vão trazer a simulação. Se tiver qualquer dúvida, poxa, eu acho que o meu desconto não é esse que deveria ser, aí procura ajuda especializada que alguém vai saber te direcionar, mas em regra, com esses critérios que eu trouxe aqui para a audiência, eles já vão matar de letra esse desconto. Vou te fazer uma pergunta que parece uma arapuca, mas se você não souber responder, é perfeitamente compreensível. Mas vamos dizer que eu fui avalista do Harry, e o Harry não pagou, eu briguei com o Harry porque ele pôs meu nome no SPC. Sim. Nós nem temos mais contato. Sim. Eu posso também buscar para limpar o meu nome como avalista? Sim, exatamente. Inclusive a gente tem casos nesse sentido, que é o quê? O avalista ele quer resolver e justamente esse cenário que você pintou. Já briguei, não falo mais com cidadão, só quero resolver minha vida. Então, esse avalista, ele também consta do contrato, então ele pode se dirigir até a Caixa, solicitar essa simulação e fazer o pagamento. E aí você pode até me questionar, poxa, mas então eu joguei esse dinheiro no lixo, nunca mais vou receber? Não, porque como você pagou a dívida na condição de avalista, dentro do direito a gente tem o quê? O direito de regresso. Então, nesse exemplo, você poderia cobrar aquele valor que foi pago diretamente do devedor original. Da pessoa. Então, daí, lógico, você vai receber outros Sabe-se Deus quando. Mas e aí é uma ação judicial. Uma ação judicial. Daí esse direito de regresso vai ser ação judicial. Mas a renegociação FIES é administrativa, você consegue pela Caixa Econômica, sendo o devedor ou o avalista, vai conseguir resolver. Então, é bem tranquilo. E para aqueles que estão em atraso, mas em um prazo inferior a um ano, até a data de dezembro de 2021, você vai conseguir só 12% de desconto. 12%. É um desconto um pouco baixo, mas às vezes é aquele fôlego que o cidadão precisa. Poxa, posso talvez
aproveitar disso para renegociar e ter uma parcela que cabe no meu bolso, porque esse pagamento, a gente fala às vezes 77%, 99% de desconto, fica até atrativo para a vista, né? Mas você consegue fazer renegociação desse saldo que ficou em aberto, só que aí essa renegociação vai ter um jurinho, o valor à vista não tem juros, é só o desconto e o que sobrar pagou. E isso vale para... a partir de 2017, o senhor disse, né? Que tem que assinar até dezembro de 2017. Até 2017. Isso. E aí qualquer pessoa, então, que assinou até 2017 pode fazer esse requerimento. Que esteja em atraso, pode ir lá esteja em atraso, né? No balcão da Caixa solicitar a renegociação. E 2021, daí seria menos o desconto. Menos o desconto, exatamente. 12%. Um ano, menos 12%. De um ano até a final. Uma coisa importante é que as pessoas podem pensar, mas então vai ser sempre assim, né? Então, de repente, se eu deixar para o ano que vem, deixar para outro ano, vai ter também, mas muda governo, muda as políticas, exatamente. Né? Então, 2026 tem eleição. Se mudar o governo, já pode ser outra política. Pode ser outra política, exatamente. Isso surgiu lá atrás com uma medida provisória, foi prorrogada, chegou aí para o Congresso, virou uma lei e agora ela está valendo, só que só essa lei não resolvia nada. Porque a lei dizia o quê? Que o Poder Executivo, através dos seus decretos, das suas portarias, é que ia regulamentar aquela legislação. Então, essa lei existe, tá, pessoal? Então, passa governo, vai ter a lei existindo ali e se o chefe do Executivo quiser, ele emite uma portaria, um decreto, algum ato em específico e regulamenta condições de desconto. A condição regulamentada no momento é essa que a gente explicou agora para a audiência. Se lá na frente vai ter uma melhor ou pior, ninguém consegue prever. A situação se você tem possibilidade de pagar com esse desconto hoje, aproveite. Porque não temos certeza que vai existir de novo uma condição como essa. E nada é de graça, né, doutor? Porque o que o governo quer é estimular o consumo, ou seja, com pessoas certeza. que estão fora do mercado de consumo. Fora do mercado de consumo. Porque não tem cartão de crédito, porque não tem condição de fazer um crediário, está com o nome sujo, né? E aí é um consumidor que está ali inativo, né? Duplo, né? Porque se a gente for considerar que é o devedor e o avalista, então são duas pessoas que eles trazem para o mercado de consumo. E hoje ainda é assim, né? Avalista, tem que ter o avalista, tem que ter todas as condições para fazer. Todas as condições para fazer. E o governo não apertou tanto, né? Porque, teoricamente, essa inadimplência é porque não foi tão bem amarrado o contrato lá no passado, né? Exatamente. Eles seguem afrouxando um pouco isso, Seguem afrouxando um pouco. Assim, eles até são bastante maleáveis em relação a outros bancos e outros tipos de dívida, né? Mas, ainda assim, muitos levam para a justiça porque tem cifras que são caras. Então, assim, dependendo do curso que você for fazer, tem mensalidades altas da instituição que você escolher. Então, por exemplo, um cidadão que vai fazer medicina, ele sai com uma dívida média de 500, 600 mil reais de FIES. Né? Então é uma dívida extremamente alta. Às vezes o cidadão vai fazer uma engenharia, uma odontologia, ele também sai 300, 350 mil de dívida do FIES. Então, assim, para um recém-formado começar com esse saldo negativo em conta, é bastante preocupante, né, Ednei? Então o cidadão fala assim, como é que eu vou pagar isso? Né? Eu fico até pensando no próprio governo dar essa colher de chá aí, sem considerar os riscos, porque banco, por exemplo, mede todos os riscos, né, para fazer empréstimo e tal, né? Doutor, a gente pode até desenvolver melhor em outro programa, mas a questão do desenrola não é só para o FIES, é bom lembrar, né? Exatamente, não é só para o FIES. Nós tivemos várias faixas já divulgadas e virou até uma bagunça, porque divulga de um jeito, altera, vira outro e assim por diante, mas a regra geral era que dívidas até 20 mil podiam ser renegociadas com um ótimo desconto. Então, pessoas que tinham dívida primitiva, né, que é aquela que a gente chama sem ter incidência de juros e assim por diante, a partir de 5 até 20 mil reais, tinham ótimos descontos. Até R$1.000, salvo engano era R$1.000, você tinha a isenção dessa dívida. Tá? E aí teve num primeiro momento as pessoas que se beneficiaram disso e aí depois começaram a surgir várias outras desenrolas paralelos. Então, Feirão desenrola Serasa, Feirão desenrola SPC, que daí não eram vinculados ao governo, mas se aproveitavam desse rótulo para vender esse tipo de renegociação. Só que um ponto principal que a gente tem que levantar aqui, Ednei, que é o seguinte, como você pontuou já no começo do programa, não existe almoço grátis, ninguém tá dando nada para ninguém, principalmente bancos, né, que lucram tanto às custas de nós trabalhadores. Então, eles usam uma malandragem, um artifício que acaba prejudicando mais do que muitas vezes você ficar com a dívida. Sabe o que acontece? Você sabe que se você ficar devendo hoje, o teu nome vai ficar sujo, certo? SPC, Serasa, Boa Vista, são os padrões os mais conhecidos. Então, vai na loja, crediário, comércio no geral, financiamento, puxa, não consigo, certo? Só que existe um outro cadastro restritivo de crédito, oculto, muito discreto, que pouca gente sabe e que muitas vezes vai acontecer a seguinte situação. O cidadão vai lá, paga uma dívida dessa, seja por desenrola ou por outros feirões limpa-nome,
fica com o nome limpo nesses SPC, Serasa, birôs de crédito no geral, tá com score alto, que é outra preocupação do brasileiro, né? O cidadão tá com score alto, mas ainda assim não consegue crédito. Você arrisca dizer por que isso? A questão é do risco da dívida, né? Do banco achar que você não vai pagar bem, né? Tem a ver com isso, exatamente. É o que você não vai conseguir pagar. Popularmente chamamos de lista negra dos bancos. Já deve ter ouvido falar nesse termo, né? Que é o contrário do cadastro positivo. Exatamente, é o contrário do cadastro positivo. Então essa lista negra dos bancos, muita gente fala, é mito, não existe. Existe sim, pessoal, tá? E você pode jogar no Google... E o teu nome pode estar lá. Pode estar lá sem você saber, porque você quis agir de boa fé pagando uma dívida com desconto. Olha que loucura. Então, o que acontece é o seguinte, você sai de uma lista pública de fácil acesso a todo mundo, que são os birôs de crédito, e cai na restrição interna do Banco Central, o famoso registrato, conhecido popularmente como lista negra dos bancos, e lá, sinto muito informar, mas se o teu nome estiver lá, vai se incomodar para baixar, tá? Porque daí sim, eles vão fazer toda essa análise de risco de crédito, vão dizer assim, o perfil do Antônio, que já deu um prejuízo para nós, enquanto instituição financeira, é de que ele vai replicar essa conduta em um momento futuro. Então esse cara do FIES que vai pagar com 99% de desconto, certamente vai estar nessa lista negra. Provavelmente vai para essa lista negra. Então tem que ficar ciente de que o que acontece é o seguinte, eu não incentivo de nenhuma forma a inadimplência, então é sempre interessante que você vá e pague. Só que o que acontece? Eu não sou favorável a esse tipo de campanha agressiva, seja através de governo ou através de outros birôs de crédito, onde você não tem todas as informações claras para aquele devedor. Então o que vai acontecer? Se o devedor souber, poxa, eu vou ter uma restrição tão prejudicial quanto o meu nome sujo nos birôs de crédito, talvez ele pense duas vezes antes de fazer essa negociação ou busque junto com o banco alguma forma de não ter o seu nome escrito lá. Porque uma vez que ele seja negativado no Banco Central, só com ação judicial para baixar. E como é que ele sabe? Porque o banco não vai dizer que o nome dele está numa lista negra. Aí que tá. Eu vou contar o segredo para vocês de como conseguir descobrir se o seu nome está lá e principalmente, por que isso é tão prejudicial, Ednei? Então, para descobrir se o seu nome está nessa lista negra, joga no Google Registrato, tá? Registrato Banco Central. Você vai fazer o login através das credenciais Gov, que hoje em dia todo mundo tem, né? Para acessar qualquer serviço do governo é assim. E aí vai ter lá relatórios. E nesse sistema registrado você consegue ter um mapa da tua vida financeira como um todo, tá? Inclusive você consegue emitir relatórios de quantas chaves Pix tem cadastradas no seu nome, quais bancos você tem em conta bancária. Às vezes, poxa, abriu uma conta há anos, nem lembro se tem relacionamento com aquele banco. Através do Às vezes esqueceu um dinheiro lá. Esqueceu um dinheiro lá, exatamente. Inclusive aquele valores esquecidos. Que são bilhões, né? Bilhões. É através desse mesmo sistema do Banco Central que você verifica se tem dinheiro esquecido lá. E aí tem também a opção de você verificar o registrato. Aí você vai colocar lá os últimos 5 anos, então ele vai te dar a opção de data, você coloca dos últimos 5 anos e ele vai emitir um relatório completo. Lá você vai ter vários campos, mas o que importa é a terceira coluna, que está escrita prejuízo. Se tiver qualquer valor diferente de 0 lá, lançado por alguma instituição financeira, significa que o teu nome está negativado no Banco Central. E aí qual que é o grande problema? Os bancos, tirando a Caixa Econômica, que é um banco público, né, em sua grande maioria são privados, sociedades de economia mista e assim por diante. E como qualquer empresa, Ednei, você pode se negar a prestar um serviço, certo? Sim. Eu posso chegar e falar assim, não quero prestar um serviço para você, obrigado, procure a concorrência, certo? O grande problema é o quê? Se eu chegar e sinalizar para a concorrência o motivo de eu ter negado a prestação de serviço para você. Então, nesse caso dos bancos, seria o quê? Então, o Ednei fez uma negociação através do Desenrola e foi negativado no Banco Central. Ele fez a negociação do FIES pela Caixa. Então, se ele voltasse na Caixa e a Caixa falasse, olha, eu não quero mais o Ednei como cliente, tudo bem, você tem dezenas de outros bancos para buscar. O grande problema é o quê? Que ao sinalizar no Banco Central, é um relatório compartilhado entre todas as instituições financeiras. Então, se você for amanhã no Itaú, ele vai ver, poxa, o Ednei deu prejuízo para a Caixa, então, de duas uma. Ou eu vou negar o crédito do Ednei, a depender de quanto for lançado de prejuízo, porque o valor, né, vai impactar, ou eu vou subir tanto a tua taxa de juro, colocar tanto encargo na tua negociação que você vai ficar desestimulado de fechar esse contrato comigo. Exatamente. É aquele jeito de vou jogar a proposta lá em cima para não fechar e aí você acaba realmente não fechando. Doutor, isso seja uma ótima deixa para as nossas próximas entrevistas, para o senhor dar dicas para os nossos espectadores de pegadinha de contrato, muitas seguro prestamista, essas coisinhas aí que encarece um monte, né? Muito. Acho que é um ótimo assunto. A Laura e o Paulo estão elogiando a entrevista, dizendo que está ótimo. O programa Poli também comentando aqui. E a nossa querida Andriele, que é a nossa mentora aqui do quadro, né? Ela pediu para comentar aqui que, gente, de novo estão fazendo, pedindo Pix com o nome dela, né? A pessoa entra em contato dizendo que é do escritório dela,
né? E diz que pede um pagamento e aí então é golpe. Então ela não pede pagamento nenhum por WhatsApp, por Pix. Acho que isso tem vários advogados sofrendo com isso, né? Sofrendo, exatamente. E não só advogados. Eu vi recentemente que até médicos e policiais estão sendo lesados com isso, aqui na cidade. Até juiz, gente, eles usam o nome do juiz, porque o juiz está pedindo dinheiro emprestado, que juiz é pedir dinheiro emprestado. É complicado, né? É complicado. Doutor Antônio Galvão sempre é uma presença muito importante para a gente aqui, porque nos esclarece com muita propriedade e com palavras simples aquilo que a gente precisa saber. Agradecer imensamente mais uma vez a presença dele aqui e contar outras vezes com ele no quadro dos seus direitos. Muito obrigado, doutor.